Hoje nós vamos falar sobre a concepção do ser humano em Adam Smith, que ficou sempre muito associada àquilo que trouxe o seu legado econômico. Smith é muito mais conhecido, por muitos, como economista do que como filósofo. Isso se deu não apenas pela enorme projeção de sua obra econômica, que é A Riqueza das Nações, mas também porque durante muito tempo se convencionou entender o conjunto da obra smithiana como paradoxal. Se pensou e se defendeu e se acolheu uma tese de que o pensamento moral de Smith foi superposto pelo seu pensamento econômico, que uma visão, uma concepção do ser humano como essencialmente benevolente, altruísta, acabou sendo substituída nesse Smith mais maduro por uma visão de um agente essencialmente egoísta, ou seja, exclusivamente autointeressado, e que na sua interação com os demais acaba levando a um resultado que é benéfico para o conjunto da vida social. Então, aquela imagem que na verdade é de um outro pensador muito criticado por Adam Smith, que é Bernard de Mandeville, de que dos vícios privados decorrerão os benefícios públicos. Mas é preciso retomar a leitura de Smith, o estudo diligente do que a sua obra de fato apresenta, para que nós tenhamos a liberdade de desfazer isso que é uma visão muito caricata da obra de Smith. Essa imagem do agente egoísta, do agente incapaz de benevolência, ela muitas vezes recorre a um trecho citado à exaustão e que aparece no segundo capítulo do livro 1 da Riqueza das Nações, em que Smith trata da divisão do trabalho e do princípio que dá origem a ela, e o trecho diz alguma coisa mais ou menos assim: não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que cada um deles tem pelo seu próprio interesse. Nunca nos dirigimos à sua humanidade, mas à sua autoestima, ao seu amor próprio, enfim. O trecho é mais ou menos assim. Uma leitura que se faz desse trecho costuma extrapolar mesmo o seu sentido estrito. É claro que é preciso considerar muito mais do que uma ou outra passagem, é claro que é preciso não tomar toda a reflexão de Smith sobre a vida social e econômica a partir do que seriam essas passagens assim tão centrais, supostamente centrais, mas mesmo uma leitura atenta, uma leitura cuidadosa de uma passagem como essa, não permite a conclusão de que o ser humano seja incapaz de benevolência, de que o ser humano só se refira ao próprio interesse, de que ele só se mova desta forma. Quando consideramos o contexto em que esse trecho aparece, Smith já havia falado de uma propensão inata do ser humano ao intercâmbio, à relação com os outros, e que ele julga decorrer de uma natureza racional e comunicativa do agente. Então que, como ele tenta explicar nessa passagem o que se passa numa relação comercial e o que justifica a existência de uma divisão do trabalho, de uma especialização produtiva, ali o autointeresse, o interesse próprio, ele se mostra justificável, mas o de que se trata é uma conciliação desses interesses, é a capacidade do ser humano de estabelecer contratos, de estabelecer acordos, e aquilo ali é uma grande rede de cooperação, de ajuda recíproca, em que o que vale, o que estabelece os nossos modos próprios ali de nos vincularmos, é a capacidade de ouvirmos e oferecermos razões. Então, Smith fala de trocas justas, deliberadas, entre agentes que são capazes de se comunicar, de negociar
E, enfim, o contexto é muito diverso daquele que sugere uma leitura apressada e, em certa medida, caricatural daquela passagem que referimos. Bom, essa suposta nova imagem do ser humano como essencialmente egoísta, como desinteressado da sorte alheia, como capaz apenas de ocupar dos seus próprios fins, ela acabou levando àquela tese de que o pensamento econômico de Smith seria incompatível com o seu pensamento moral. Mas isso sucumbe diante de uma realidade muito simples. Adam Smith reeditou as duas únicas obras que publicou em vida, 5 vezes cada uma. A última reedição, que era a 6ª edição da Teoria dos Sentimentos Morais, ela se deu no ano de 1790, ano da morte de Smith, 14 anos depois de publicada a primeira edição da Riqueza das Nações. Nesta 6ª edição, Smith acrescentou uma advertência ao leitor, em que ele primeiro se desculpa por não ter podido entregá-la antes. E ele não o fez porque não julgou ter tido o tempo de fazê-lo como o texto merecia. A outra coisa é que ele anuncia que pensava compor uma trilogia sobre a vida social humana, da qual faziam parte a sua obra econômica, a sua obra moral, e faltaria, ele julgava que talvez não houvesse tempo, como de fato não houve, um tratado sobre jurisprudência. Ora, o próprio autor considera que aquelas obras se ligavam, que aquelas obras participavam de um composto, né? E então isso, de algum jeito, nos exige um esforço de entender qual é a sua relação. E a afirmação de que elas são antitéticas, de que elas são incompatíveis, é uma afirmação que não parece fazer sentido. Bom, quando nós, enfim, nos dirigimos ao pensamento moral de Smith, do que de fato se trata? Qual é a concepção do ser humano que ali se apresenta? Segundo ele, o amor próprio é um princípio natural ao ser humano, é um princípio constitutivo da sua existência, necessário para que possamos garanti-la, aperfeiçoá-la, e é recomendado que cuidemos de nós mesmos e apropriado que seja assim, porque o faremos melhor do que qualquer outra pessoa. Mas o mesmo Smith diz que, sendo algo óbvio demais para precisar até mesmo de ser comprovado, somos também desinteressadamente interessados na sorte alheia, naquilo que se passa com os outros, sem qualquer consideração daquilo que advirá para nós como benefício dessa atenção. Então somos gratuitamente atentos ao que se passa com os outros. Então, esse outro princípio, que também nos constitui naturalmente, é o princípio da simpatia. Não se trata só de uma capacidade, mas também de uma disposição, que é também uma divisa do pensamento moral de Smith, que é esse poder e esse saber pôr-se no lugar do outro. Não temos experiência imediata do que o outro sente. A simpatia não é uma transfusão de sentimentos, dirá Smith, mas é uma capacidade que temos, pela mediação da imaginação, de nos projetarmos na vivência alheia, de nos percebermos, né, naquela experiência do outro e de avaliarmos o quanto somos capazes de adotar as suas emoções, de adotar aquilo que move a sua conduta, a sua ação, como se fôssemos os seus protagonistas. Então, o modo como nos relacionamos e o modo como julgamos e agimos moralmente, para Smith, exige sempre essa reflexividade, essa mudança de posições, né? Quando somos agentes, só nos fazemos agentes morais completamente quando também somos capazes de nos ver do ponto de vista de um espectador imparcial que representa um pouco o olhar da humanidade sobre nós. Esse conceito humano de simpatia é tão importante para entendermos como nos relacionamos
na perspectiva smithiana, ele ainda se faz herdeiro de um conceito antigo, de um conceito cósmico de simpatia, que remete a uma ideia de uma solidariedade mais universal, de uma comunhão universal. Smith busca isso aos estoicos, se apropria dessa influência de uma maneira muito própria, muito particular, mas ele vai afirmar com muita ênfase, ao contrário daquilo que normalmente se associa ao pensamento smithiano, que o homem não deve considerar-se separado, desvinculado, mas um cidadão do mundo, da vasta comunidade da natureza. E a serviço dessa comunidade, ele deve a todo momento estar disposto ao sacrifício do seu mesquinho autointeresse. A própria noção de autodomínio, que Smith também herda do pensamento estoico, mas precisa de articular com uma revalorização do papel dos sentimentos na determinação do nosso agir moral, muito própria do seu período, muito própria do empirismo moral britânico, de que ele é um dos representantes mais interessantes. Ela acaba por significar em seu pensamento aquele domínio das paixões que submete todos os nossos movimentos, toda a nossa conduta ao que requerem a nossa dignidade e a nossa honra. Na sua obra econômica, Smith apresenta a sociedade comercial como a sociedade civilizada. Essa sociedade da ajuda recíproca, ainda que baseada nessa conciliação dos interesses privados. Essa é uma imagem de uma sociedade civilizada. Ele nunca usa a expressão sociedade civil, ele sempre prefere sociedade civilizada, e o significado disso para Smith é que é uma sociedade baseada nesse acordo de interesses, baseada nessa lógica, né, da relação contratual. É como se essa lógica da comunicação e da troca, definidora das relações entre os agentes humanos, se estendesse mesmo às questões materiais da vida social. Então, para Smith, isso significa o caminho, né, de afirmação de uma sociedade evoluída e civilizada. Mas isso não significa que a visão smithiana da sociedade se limitasse a essa imagem. Se a sociedade civilizada para Smith é essa sociedade do negócio, do comércio, da troca, é essa sociedade em que os interesses se conciliam de uma maneira razoável e que se baseia necessariamente no princípio da justiça, porque uma sociedade não pode subsistir onde os indivíduos estejam sistematicamente prontos uns a prejudicar os outros. No entanto, não é essa a visão que Smith tem da sociedade mais desejável. Ele diz textualmente que a sociedade mais desejável é aquela baseada na caridade. Smith considera, portanto, a benevolência uma virtude superior. Promover a felicidade dos outros gratuitamente é sempre o mais desejável, mas não é aquilo que se pode esperar em todas as circunstâncias. Um sentimento tão desinteressado numa sociedade em que todos precisam da ajuda de multidões o tempo inteiro, não é aquilo que podemos esperar como regra. Então, Smith, por isso mesmo, considera que a justiça é uma virtude mais fundamental e é um princípio mais fundamental para o estabelecimento de uma boa vida social, de uma boa vida com os outros. Ainda que, insistindo, isso não defina, não limite o que a sociedade pode almejar ser, o que seria a sua realização em nível mais alto.